primogenitura se eu estou com fome agora. Ou seja, a primogenitura era uma bênção que só teria sentido a longo prazo. E a maioria das pessoas que estão no trabalho braçal e em necessidades físicas, emocionais, financeiras, elas não conseguem pensar a longo prazo, elas estão pensando no prato de hoje. Então foi muito fácil para Jacó, que estava com pensamento de longo prazo, que estava obstinado a pegar aquilo para ele, estava determinado e tinha uma palavra sobre a vida dele, fazer esse negócio com Esaú. Ele vai e consegue pegar a bênção de Esaú. Muita gente diz que ele roubou a bênção. E quando isso aparece na Bíblia, depois você lê, para a gente não ler o capítulo todo, é Esaú falando. Não é a Bíblia declarando, é Esaú falando, meu irmão me enganou. Mas se você ler o negócio ali, não teve engano. Foi um negócio. Muito injusto, mas foi um negócio. Os dois aceitaram, os dois concordaram. Os dois assinaram. E está feito. Ele pega a bênção de Esaú. Mas só que isso não era suficiente, porque além da permissão de Esaú, ele precisava da mão de Isaac na cabeça dele. Porque a bênção era transferida e ratificada pelo pai. Ela era selada pelo pai. Então ele se veste de Esaú, finge que é Esaú, ele engana o pai, ele coloca pelo no braço dele. Isaac já está cego, ele bota o braço, Jacó bota o braço fingindo que é Esaú para pegar a bênção do pai. E o pai abençoa ele. Fala, Tiago, mas aí Jacó enganou, né? Enganou e vai pagar por isso. Porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Ponto. Esaú não consegue lidar com o crescimento de Jacó, com a determinação, com a obstinação de Jacó. Começa a perseguir Jacó. Jacó, para salvar a própria vida, foge de casa, com um cajado na mão. Esse homem que a gente acabou de ler, que se tornou um homem riquíssimo, extremamente rico, foge abandonando sua herança, porque Isaac também era riquíssimo. A Bíblia diz em Gênesis que Isaac ficou tão rico cavando poços que Abimeleque, um rei da terra de Gerar, perseguiu, invejou Isaac e expulsou ele, porque ele ficou mais rico que os reis. Jacó era filho desse homem. Ele abre mão da herança, ele abre mão de tudo e fala assim, eu preciso ir embora, eu vou salvar minha vida, meu irmão vai acabar me matando. E ele recomeça sem nada no bolso. O que é engraçado nos patriarcas é que a história se repete. Abraão era filho de um homem rico, Deus manda sair da terra, casa do pai, ele larga a herança e recomeça na terra prometida, na terra de Canaã. Isaac, a mesma coisa. Deixa Abraão e vai cavar poços no deserto. Fica rico sozinho, mesmo sendo filho, tendo direito a uma herança milionária. Jacó, a mesma coisa. José, filho de Jacó, a mesma coisa. Todos eles tinham herança multimilionárias. Por algum motivo, ou por expulsão, como o caso de José, que foi vendido pelos próprios irmãos. Então ele não queria isso, mas ele foi expulso para o destino dele. E tem que recomeçar no Egito como escravo. Aos 30 anos está sentado no trono, governando e com dinheiro. Ou seja, isso mostra que a gente não depende de nada que vem do passado para conquistar o futuro. Você não depende de nada que alguém já tem para conquistar o que Deus ainda tem para você. E aí Jacó, eu estou dando a introdução da mensagem. A mensagem é só no versículo 43 aqui. Mas você precisa entender para chegar aqui. Jacó lhe foge. E quando ele atravessa o Jordão, ele vai descansar. E um anjo aparece para ele. Olha que loucura. Porque eu nunca vi um anjo, né? Eu não sei quem já viu. Tem gente que vê direto. Tem gente que até riu. Uma vez eu fui na casa de um amigo. Ele começou a olhar assim, tinha uma fonte na sala dele, um chafarizinho. Ele ficou rindo. Eu falei, tá rindo de quê? Ele, Miguel e Gabriel brincando ali. Rapaz, você tomou teu remédio hoje? Tem gente que vê anjo até na fonte brincando, né? Eu nunca vi um, mas provavelmente se eu visse eu ia desmaiar. Imagina, a Bíblia diz que os anjos são maiores do que nós, em tudo, inclusive em excelência. Tem gente que vê anjo na Bíblia e se prostra. Tem gente que acha que é Deus, tenta adorar o anjo nega a adoração. Não, adora somente a Deus. Mas quando um anjo aparece para Jacó, sabe o que ele faz? Parte para cima do anjo e começa a lutar com o anjo. O anjo nunca deve ter tido essa experiência. Peraí, gente, eu vim só dar o recado e estão batendo em mim.
E o anjo pergunta para Jacó: o que você está fazendo? Ele fala assim: eu não vou te deixar embora enquanto você não me abençoar. O cara era tão obstinado, ele era tão focado no que queria. Para você ser obstinado no que quer, você precisa saber o que quer. A maioria das pessoas estão vindo na igreja ainda tentar saber o que querem. Então vai demorar muitos anos para decidir o que quer, para depois começar a ter obstinação, motivação correta, determinação para correr atrás do que quer. Mas Jacó não, sempre quis, nunca negociou o que queria e ficou a vida toda batendo na mesma tecla. Quando ele vê o anjo, ele fala assim: agora vai vir a minha bênção. Ele luta com o anjo. E o anjo vai dar uma bênção diferente para ele, porque o anjo fala o seguinte: olha, já está amanhecendo o dia, eu preciso ir embora. Ele falou: mas eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Aí o anjo falou: tá bom, eu te abençoo. A bênção que ele deu para Jacó foi: não te chamarás mais Jacó, a partir de hoje você se chama Israel, o príncipe de Deus. E ao mudar o nome de Jacó, ele está garantindo aqui várias coisas: um legado, ou seja, a nação de Israel nasce ali nessa experiência, coloca Jacó para sempre na história, marca Jacó tocando na coxa dele e dá uma experiência divina. Você tem que lembrar que Jacó, ele vai se tornar, como sempre de alguma forma foi, um grande homem por Deus. Ele foi escolhido para ser quem foi, e ele ganhando ou não ganhando dinheiro, nada interferiu na espiritualidade, nada interferiu no patriarcado dele. Ao contrário, potencializou. Então tem muita coisa que você pede a Deus e não recebe, porque você não está preparado para receber. Jacó pega aquilo e potencializa o que nasceu para fazer. Tem gente que quando ganha um dinheirinho de nada, não era nem 1% que Deus queria mandar, já larga tudo e fala: vou tirar férias, vou me aposentar aos 30. Deus, mas eu te dei o dinheiro justamente para tornar a sua vida mais fácil, para você poder servir mais as pessoas, para você potencializar o teu trabalho, o teu chamado. Você vai parar? E tem gente que faz outras besteiras piores do que parar. Jacó não, Jacó sabia o que queria, sabia por que queria, luta com o anjo, recebe aquela bênção, continua a vida, chega até a casa de Labão. Ali ele se apaixona por Raquel, que era sua prima. Ele pede a mão de Raquel. Labão, de olho no trabalho de Jacó, fala: lógico, você trabalha 7 anos e eu te dou Raquel. Aqui você conhece a história, ele vai ser enganado. Por que ele vai ser enganado? Número 1, porque o mundo não é justo. Número 2, porque ele vai colher o que plantou. Então ele trabalha 7 anos no dia da lua de mel, coloca um Lia. Quando ele acorda do lado de Lia, que ele não amava, e a Bíblia dá a entender que era uma mulher mais feia do que Raquel, talvez essa seja a palavra, ele fica assustado e fala: o que você fez comigo? Ele falou: aqui a gente faz assim, aqui a gente casa primeiro a mais velha, você vai ter que trabalhar mais 7 anos se quiser casar com Raquel. Ele falou: eu trabalho. E a Bíblia diz assim, ó: e todos esses anos se passaram como se fosse um dia. Ou seja, o que você está reclamando, Jacó estava curtindo. Ele estava assim, ó: o meu processo mais difícil, que é passar por esse engano, por um trabalho injusto, eu estou curtindo. Porque tem gente que está de olho no destino e não consegue curtir o caminho. Por isso que a vida é pesada. Por isso que tudo fica muito chato. Por isso que parece que a vida dos outros está andando e a tua não. Não, a de todo mundo está difícil. Está nessa terra, está difícil, irmão. Com dinheiro, sem dinheiro, casado, sem estar casado. Está difícil para todo mundo. É que uns sabem aproveitar mesmo com a vida não dando sopa. Alguns sabem aproveitar e curtir o processo mesmo o destino não estando tão claro ainda. Jacó então trabalha por 20 anos. 14 anos ele trabalha pelas filhas. E mais 6 anos ele continua trabalhando para Labão por algum tipo de salário. Uns versículos antes do versículo 43, ele chega para Labão, e aqui começa a palavra de hoje. Ele chega para Labão e fala o seguinte: olha, eu preciso ir embora. Aqui vai começar a riqueza de Jacó. Chama-se grito de independência. Chama-se basta. Quando você fala assim: para, o que eu estou vivendo não é para mim. Eu tenho uma palavra. Eu sei o que eu quero. Eu sei onde eu posso chegar, e o que eu estou fazendo aqui não é para mim. Então ele chega para Labão, o sogro dele, e fala: não dá mais. Nesse dia ele percebe uma coisa que ele nunca tinha percebido: o valor dele.
Porque Labão se assusta e fala o seguinte: não pode ir embora, você não pode ir embora. Por quê? Porque eu reconheço que por causa de você, Deus tem me prosperado. 20 anos trabalhando de graça, para numa conversa falar: ué, eu valho alguma coisa? Em 2019, eu conheci um dos maiores empresários do país, um bilionário da lista Forbes, chegou para mim e falou assim: eu quero comprar uma parte do teu negócio. Eu falei: tá bom, vamos conversar sobre isso. Fui para casa, entrei em choque e falei assim: como assim? Meu negócio vale alguma coisa? Eu disfarcei na frente dele. Tá bom, vamos conversar. A agenda tá corrida, na terça você me liga. Entrei no quarto, entrei em choque, fiquei assim: o que está acontecendo? Eu falei: meu negócio vale. Tem conversas que revelam o teu valor. Eu não sabia o que valia, nem quanto valia, até conversar com esse homem, que hoje é meu sócio. Jacó não tinha ideia de que ele plantou coisas ruins, como enganar o pai, e foi enganado, mas ele também plantou muita coisa boa. Motivação, determinação, obstinação, sabia o que queria, lutou com o anjo, pegou bênção. Então agora chegou a hora de colher. Porque você acha que só vai colher coisa ruim e as coisas boas que você plantou até aqui? Ou você acha que você está sentado aqui, um monte de gente não, e você não fez por onde para estar aí?